Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Nós temos lá 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos criadas para sermos morada dele. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que o Senhor ele tem anjos 24 horas, 48 horas, 72 horas, eu não sei o tempo do céu, a gente está falando do nosso tempo terrestre, mas o Senhor ele tem anjos para adorá-lo. O Senhor ele criou eu e você, ele desejou eu e você para que ele se relacionasse com nós. Ele quer ter um relacionamento de intimidade. De pai e filha. E o interessante quando nós vamos lá para Gênesis, quando ali em Gênesis fala que todos os finais de tarde o Senhor ia até o jardim para conversar com Adão. Para ter um momento com Adão, para se relacionar com Adão. E muitas vezes na nossa mente, o que nos paralisa e o que nos impede para que nós tenhamos esse relacionamento, essa intimidade com Ele, é tão somente aquilo que eu acredito. Obrigada. Isso significa que nós precisamos cuidar desse templo. Esse templo é eu, é você. O corpo que Ele habita. A mente onde Ele fala. E o Espírito onde Ele se revela. Nós somos um ser triuno. Corpo, alma e espírito. E esse corpo aí, esse corpo lindo que Deus te deu, é o veículo que Ele entregou a você para transportar a tua alma e o teu espírito. Então esse corpo que Ele deu é responsabilidade minha e sua. Mas para eu ter um corpo saudável, eu preciso ter uma mente saudável. Eu preciso cuidar daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Porque é a porta de entrada. Quantas aqui gostam de limpar a casa? Eu sou a mania da limpeza. Para cozinhar eu sou uma benção, mas para limpar uma faxina pode me chamar. Eu amo limpar a casa. E aí imagine você limpar, fazer aquela faxina, deixar aquele chão limpo, aquele cheirinho. Aí de repente vem lá os netos, os filhos, você deixa a porta aberta, aí vem todo mundo, não tira o sapato, né? Que a gente quer pegar e dar uma sentada, e aí entra em casa. Aí eles vão trazendo, né? A poeira, o pó, aí tudo aquilo que você limpou de repente está manchado. Assim é a nossa mente. Se nós deixarmos as portas de entrada sem vigilância, vai entrar o que vai sujar a nossa mente, o que vai contaminar. E o que isso quer dizer? São coisas, informações que vai gerar medo, ansiedade, insegurança. E hoje nós sabemos
não precisa se identificar. Mas muitas de nós aqui estão tomando algum remédio para ansiedade. Muitas de nós aqui têm dificuldade para dormir. Muitas de nós aqui perdemos o sono porque a mente está turbilhando, muita informação, preocupação. E a palavra do Senhor fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que a gente não descansa? Por que a gente não é firme? Porque ele está dizendo que os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E por que a gente se abala? Por que as nossas emoções se afloram? Por que às vezes dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela palpitação? E quantas vezes a gente já vai até para o pronto-socorro pensando que vai ter um infarto? E aí quando chega lá o médico examina, não está tudo ok. Aí passa um remedinho para acalmar. Porque as nossas janelas, as portas de entrada, estão abertas. E nós não estamos filtrando o que entra. Nós não estamos filtrando aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. E tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que eu ouço vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E aí vai gerar ansiedade, medo, insegurança e muitas vezes até depressão. Nós sabemos hoje que nós precisamos ter uma alimentação. Foi ministrado aqui sobre a alimentação, não foi? Nós sabemos que nós precisamos dos nutrientes, comer corretamente, que o nosso corpo precisa de uma boa nutrição. Quando isso não acontece, nós vivemos uma deficiência e, ocasionalmente, nós vamos desenvolver alguma doença. A mente é a mesma coisa. Se eu não nutrir a minha mente com a palavra de Deus, com louvores, com testemunhos, se eu não ouvir, se eu não falar, pronunciar palavras de bênçãos, porque eu vou falar e eu vou ouvir, a minha mente ela vai enfraquecer. Você já assistiu um filme em que vocês choraram? Não mexeu na emoção? Vocês já assistiram um filme que vocês ficaram revoltados, com vontade de entrar no filme e fazer o que queria que aquela pessoa fizesse e a pessoa não fez no filme? Sinceramente, não é? Porque mexeu nas nossas emoções. A gente viu, a gente sentiu. E a neurociência nos diz que a nossa mente ela não sabe distinguir o real do imaginário. Então, quando eu e você estamos ali assistindo um filme e a gente, naquela emoção, a gente vê, é como se a gente estivesse vivendo aquela situação. E aí, o que a mente faz? Se é algo que me dá tristeza, angústia, a minha mente entende-se que eu estou vivendo aquilo, então eu vou chorar. Se for algo alegre, eu vou sorrir. Se for algo que vai algum filme de terror, eu vou ter medo. Porque a nossa mente, ela não pensa assim, Marta está assistindo um filme de terror, aí agora eu vou gerar medo nela. Não. A nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. Sabe por quê? Hoje o grau de ansiedade aumentou? Porque a nossa mente está preocupada com o futuro. As preocupações do futuro, as preocupações com aquilo que eu não consigo controlar. E muitas vezes aquilo que não depende de mim. Porque o futuro é incerto. Eu só consigo controlar exatamente aqui agora o que eu estou fazendo, segurar o microfone. Eu não consigo controlar uma irmã que está sentada, se ela vai levantar, se ela vai dormir, se ela vai cochilar. Não consigo. Nós controlamos aquilo que está ao nosso alcance. Quando eu estou preocupada com o futuro, eu não controlo. Então isso gera ansiedade. E o que gera depressão? Eu viver no passado. As dores do passado. Aquilo que já passou. Eu não consigo voltar para resolver. Às vezes o sentimento de culpa. Às vezes uma dor, uma ferida que não foi cicatrizada. Só que a minha mente, ela não está entendendo
que eu só estou lembrando do meu passado. A sua mente entende que você está vivendo tudo aquilo de novo. É como se você voltasse e estivesse revivendo aquela cena. Então a sua mente entende que você está vivendo aquela situação de novo, aquela dor novamente. E aí a sua mente vai liberar os hormônios, onde, se repetidamente acontecer, vai gerar a depressão. A nossa mente é o centro de comando. Enquanto nós não entendermos e nós buscarmos cuidar das portas de entrada, nós vamos viver com aquela luzinha da emergência da ambulância ligada. Nós vamos estar o tempo todo em estado de alerta. Porque eu não controlo. Amém? Amém. Está compreensível? Sim. Amém. Então o corpo ele é a estrutura física. A casa visível do tempo. A alma é o lugar das emoções. Onde vivem os pensamentos, as vontades. A nossa alma é a administração do nosso tempo. Quantas aqui teve algum momento de estresse que agiu de alguma forma ou falou alguma coisa e depois se arrependeu? Quantas aqui já deu uma surra e aí depois, eu principalmente, depois eu fiz isso. Tá, né? Nos filhos, né? Nos filhos. Isso, nos filhos. Ou às vezes, em algum pico, você tá ali no calor, você fala uma coisa que às vezes era o que você poderia falar, mas não era o momento exato, não era apropriado. E aí você falou. Aí quando você falou, depois que passou os 3 segundos, você falou, ai meu Deus. Por quê? A nossa alma, ela é a administração do nosso tempo. Se eu não administrar as minhas emoções, se eu não administrar os meus pensamentos, o meu tempo, que é o meu corpo, a morada do Espírito Santo de Deus, ele vai perecer. E eu vou falar mais profundo. Quantas aqui tem promessa de Deus? Amém. Eu tenho, várias. Mas você sabia que você pode interromper as promessas do Senhor? Sim. Porque para a promessa ser cumprida, você precisa do tempo. Se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar do seu tempo, as promessas do Senhor podem ser interrompidas. Obrigada. Porque esse corpo que Deus te deu é o veículo. E muitas vezes a gente vê pessoas que partiram para o Senhor e às vezes falam assim, nossa, mas tinha tanta promessa que não se cumpriu. E às vezes, muitas vezes, foi porque não cuidou daquilo que era a responsabilidade dele. Irmãs, eu sei que isso é bem forte. E quando o Senhor Rina me trouxe, né, o tema principal e depois eu coloquei diante de Deus e passei as opções, eu pedi a Deus que ela não escolhesse essa. Porque é um tema forte. Porque nos tira da zona de conforto. Porque é muito gostoso quando eu chego assim e falo, se Deus quiser. Eu estou tirando a responsabilidade que é minha. Estou colocando no Deus. Aí se der errado, foi porque Deus não quis. Tem coisas que a gente busca a direção do Senhor e Ele manda a gente esperar. Mas tem coisas que Ele fala assim, ó, põe o pé que eu ponho no chão. Tem coisas que Deus, Ele trabalha na nossa mente. Olha que interessante. A Bíblia diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu... Vem cá, quando eu estou esperando alguma coisa, onde é que se realiza primeiro? Na mente. E se a minha mente não estiver legal?
Se eu não estou alimentando a minha mente, como é que está a minha fé? Você entende? Que a nossa mente, ela vai conduzir a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Que a minha mente vai conduzir os meus relacionamentos. Que a minha mente vai conduzir as minhas escolhas. Então eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso orar? Sim. Pensamentos é uma oração silenciosa. Agora ela pode ser uma oração para fortalecer sua fé ou para enfraquecer sua fé. Por quê? Porque não adianta eu estar em constante oração se eu não estiver cuidando das portas de entrada, que é os meus olhos, os meus ouvidos. Às vezes a gente consegue ter fé. Rinalva, eu conheço Rinalva há muitos anos. Não vamos falar os anos que eu não vou entregar a minha idade, né? Rinalva é mais nova que eu. E Rinalva, ela foi uma pessoa, ela foi um anjo de Deus. Não é porque eu estou na frente dela que eu estou falando isso. Mas ela foi um anjo de Deus na minha vida. Ela foi exatamente o que a palavra diz, que existem amigos mais chegados que irmãos. E ela foi. E na época da minha vida, onde a minha mente era contaminada diante daquilo que eu vi, ouvi, senti e acreditei desde a minha infância, eu vivia depressão profunda. Eu vivia crise de ansiedade. Eu era paralisada na minha vida espiritual. Meu corpo físico só vivia em médico. E eu me recordo que Rina falava um texto bíblico para mim, que às vezes eu tinha uma raiva quando ela falava. Ela falava assim para mim: a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela desse jeitinho dela, sabe? Você com vontade de arrancar o pescoço de alguém, e ela olhava para mim e ela falava: a bênção do Senhor, ela enriquece. Ela não acrescenta dores. Irmãos, esse versículo virou um xamã para mim. Porque tinha situações aí eu ouvia a voz dela assim em mim: a bênção do Senhor enriquece. Ela não acrescenta dores. E eu não entendia. Ela falava, ela sabia porque eu falava, mas eu não entendia, porque eu não tinha consciência. Mas se a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores, então por quê que eu estava me acostumando a viver na dor? Que Deus é esse? Que me vê padecer e é como se ele me colocasse ali para padecer. Mas é essa a mentalidade que eu tinha. Por quê? Porque eu não conhecia Deus como Pai. A minha mente não tinha sido escrita a mensagem de Pai. Porque eu conheci meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Eu não sabia o que era pai. Eu era cristã, serva do Senhor, mas na minha mente eu não acreditava, eu não tinha consciência, eu não tinha internalizado, eu não tinha o conhecimento do que era um pai. Como é que eu ia entender que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores? Porque eu não tinha consciência. O problema não era falta de oração. O problema não era falta de jejum. O problema estava aqui. Em quem eu acreditava que eu era, do que eu acreditava ser capaz, as capacidades que eu tinha e o que eu acreditava que eu merecia. E o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. E muitas vezes o Senhor está nos dando um direcionamento, mas a gente cria algo na nossa mente que a gente quer daquela forma. E a gente acredita que Deus vai trabalhar daquela forma. E eu costumo dizer que Deus ele tem umas linhas tortas. Não porque Ele faz as coisas tortas, é porque na nossa mente parece ser umas linhas tortas. Mas só que Ele é certeiro em tudo que Ele faz. Amém. Mas se eu não acreditar, se a fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo,
e que eu espero? E se eu não acredito? Se eu oro, e a minha mente eu estou alimentando com coisas que não estão fortalecendo os nutrientes que eu preciso. Vamos falar de nutrientes de uma forma só para contextualizar. Porque muitas vezes eu tenho fé pela irmã que Deus vai fazer. E pela minha causa eu não tenho. Por que às vezes uma irmã chega para mim e fala, e aí a gente pega a causa e ora, não, Deus vai fazer. E muitas vezes para nós oramos e aí vem aquela dúvida, será? Está demorando. Será que eu mereço? O que é que está na minha mente? O que é que está na nossa mente? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Até aqui eu falei alguma coisa que não está na Bíblia? Olha que interessante, o Senhor fala, né? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não é investimento. Sabia que nós temos que santificar nossa mente? E todo o vosso espírito, alma e corpo. Deus não falou o que quer só o nosso espírito. O nosso espírito é a conexão com Ele. A nossa alma, as emoções. E o nosso corpo é o veículo. Alguém aqui tem carro? Dirige. Se o motor do seu carro não estiver bem, o que acontece com o seu carro? Você vai ficar latalhando. Pode ser o carro novo que for. Se o motor não estiver bem. Se a nossa mente é o motor. A nossa mente é o nosso motor. Lembra que eu falei que a gente pode viver sem a mão, sem o braço, sem o pé? Pronto. Coração, a gente faz tanto transplante, quase que não sabe. Não faz? Quantos casos a gente vê, né, de pessoas que fazem transplante de coração, mas consegue fazer transplante de mente? Tanto que uma pessoa, quando tem morte cerebral... Vocês têm noção, gente, do que é isso? A gente troca rim, né? Faz a mente. E muitas vezes a nossa vida espiritual está sendo interrompida. E quando eu falo interrompida, não é que a pessoa deixou de crer em Deus, não é isso. Vamos trocar o nome, interferência. Quem aqui já viu aqueles radinhos antigos, né? Que você vai sintonizando, fica... Eu sou uma peça para fazer dramatização, então me perdoe. Mas assim, lá na roça, eu sou da roça, de descer. E lá tinha um radinho, né? Fazia assim... Aí pegava um... Oi... E muitas vezes a nossa mente está assim, igual aquele rádio. Aí você fica assim, né, sintonizando assim, tentando, e às vezes você não consegue conectar. Se a sua mente está cheia, se a sua mente está inquieta, você terá dificuldade de se conectar com Deus. Você terá dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque, ó... E para eu, ó, é muita paciência, né? Você vai assim com o radinho, você vai até fazer a conexão e aí pegar. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Às vezes, os ruídos das palavras, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, das comparações. Às vezes, quantas vezes a gente, né, vê assim, vê uma pessoa tão bem, né? Agora com rede social, né? Aí às vezes a gente vê, poxa, é uma mulher de Deus, né, ministrando, e a gente assim, aí a gente se olha, se vê assim, faz aquela comparação, a gente se acha tão pequenininha. Fala, oh meu Deus, quem sou eu?
Deixa eu te dizer uma coisa. Da forma que Deus te criou, o temperamento que Ele te deu, o perfil comportamental que Ele te deu, o jeitinho que você é, Ele quer te usar assim. Amém. Muitas vezes a gente pensa que nós precisamos se aperfeiçoar, né? Primeiro eu vou endireitar aqui. Vamos pensar na cirurgia plástica, né? As mulheres hoje em dia que tiram aqui e põem aqui, para ficar aquela perfeição. Não. Primeiro, peraí, Jesus, que eu vou me ajeitar todinha, aí na minha mente, que eu acredito que eu só posso ser usada quando eu tiver. Deus quer usar você como você é. E se Ele tiver que mudar alguma coisa, Ele vai criar caminhos. E você não vai perceber. Há muitos anos atrás, não tem como eu contar meu testemunho agora, mas é só para enfatizar o poder da mente. Eu vivi uma situação só o sangue do Cordeiro. Eu falo para vocês que eu sou um milagre. Marta falou que ela não falava no microfone. Rinaldo é testemunha. Na faculdade, me dava diarreia. Eu fingia dor de cabeça. Eu fingia um monte de coisas. Porque para mim falar na faculdade e apresentar, todo mundo ia me julgar. Eu me achava incapaz. Eu me achava a formiguinha, sabe aquela formiguinha pretinha, pequenininha, que a bichinha quando pega, bem pequenininha que ninguém vê, pronto, eu era aquela formiguinha. Porque eu não acreditava do que eu era capaz. Fora isso, algumas situações aqui eu me submeti a viver, e ela sabe disso. Que eu acreditava que eu merecia. Eu vivia situações que eu acreditava que eu merecia, eu tinha que passar por aquilo ali. Olha a minha mente como era. Até um dia que eu cheguei em casa, no meu apartamento, eu não estava aguentando mais. Eu tinha duas saídas. Ou eu dava o meu grito de socorro para Deus, ou eu dava cabo da minha vida. Eram as duas saídas que eu tinha. E eu me ajoelhei na minha sala. E eu orei. E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais viver dessa forma. Viver como eu estou. Tem alguma coisa errada que eu não sei o que é. Mas, Senhor, eu quero me conhecer. E a Bíblia diz que antes de eu ter sido gerada no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então, o Senhor sabe a peça que eu ia ser. Então, Senhor, eu quero me conhecer. Me apresente a mim mesma. Foi essa oração que eu fiz. Falei, Jesus, eu quero me conhecer. Me apresente a mim mesma. Para que eu conheça quem eu sou. Para que eu conheça o porquê que eu ajo dessa forma. O porquê que eu penso dessa forma. Por que eu me comporto dessa forma. Por que eu faço as escolhas que eu faço. Por que eu me permito viver situações que eu estou vivendo. Eu quero me conhecer. Eu não entendia hoje, eu entendo na área que eu atuo. Eu quero conhecer a raiz. Porque eu e você, nós somos uma árvore. Mas essa árvore tem uma raiz. E essa raiz tem um solo. Os galhos, os frutos, é o reflexo do solo da raiz. Então eu falei, Jesus, eu quero conhecer que raiz é essa. E foi aí que eu comecei. E aí que ele traçou o caminho. E foi vendo, e foi fazendo, e acontecendo. E eu falo para vocês que quando eu fui me conhecendo, eu fui me amando. Porque eu entendi que aquela Edna era apenas um reflexo das dores que ela viveu. O que ela acreditava sobre ela era aquilo que ela vivenciou, internalizou na mente dela. Não era o que Deus dizia que ela era. Por isso que eu falei para vocês, eu sou filha. Mas eu vivi muitos anos com a mente de órfã. Porque filha vive o que a palavra diz. Que eu e você faríamos coisas maiores do que ele fez. Se eu e você não estamos fazendo, não é culpa de Deus. Tem alguma coisinha assim na nossa mente. Aquilo que eu acredito, eu sou. E foi aí que eu comecei a entender os meus pensamentos. O que comandava os meus pensamentos. E aí eu comecei a cuidar daquilo que eu via, daquilo que eu ouvia, de pessoas à minha volta. Comecei a cuidar.
Minha mãe, desde pequenininha, minha mãe falava assim pra mim: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Nunca entendi isso. Aí a neurociência vai e fala assim: ó, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí eu falei: mãe era cientista e eu nem sabia. Você tem aquela irmã assim que te motiva, aquela irmã que você tá do lado, às vezes você tá assim, né? Desanimada, ela não, bora fazer, e daqui a pouco, quando você vê, você tá lá fazendo, fala, oxe, que contagia você, que leva. Ou às vezes, tem umas abençoadas que ainda estão feridas, que aí você começa a cuidar da saúde, né? Começa, né, fazer uma dieta, cuidar da alimentação, aí chega assim pra você: nossa, que besteira, a vida é uma só, menina. Olha, tá ficando pele e osso. E às vezes, quando tem aqueles eventos, né, vamos fazer isso acontecer, mas você tem uma prioridade, às vezes, consigo mesmo. Ah, não posso porque isso, né, tal, é uma prioridade, um evento como esse. Pra quê, menina? Você vai gastar dinheiro pra isso, pra ir lá, ficar 3 dias, não vai resolver nada. Vai voltar da mesma forma. Estou falando mentira? E sabia que essas palavras, quando você abre a porta, elas vão entrar? Eu pedi, né? Por isso que eu queria, porque eu gosto de fazer. A minha mente ela é formada da seguinte forma: eu vejo, eu ouço, eu sinto. Vai gerar um pensamento. Só que esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento gera a crença. E essa crença, ela é autorrealizável. Porque a crença que você tem vai gerar os seus comportamentos. Então é um ciclo, é uma aliança. Eu vejo, eu ouço, eu sinto, gero pensamento, gero uma crença, automaticamente os meus comportamentos vão gerar os meus resultados e eu vou alimentando esse ciclo. Seja esse ciclo. Por favor, meninas, anotem isso. Todo mundo anotou. Eu vejo, bora. Eu vejo, eu ouço, eu sinto. Gera pensamento, pensamento gera crença, e toda crença ela é autorrealizável. E aí eu venho para vocês e falo: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu vejo, eu ouço, eu sinto. Gera pensamento, todo pensamento gera uma crença, e toda crença ela é autorrealizável. Né, Martinha? Então toda crença ela é autorrealizável. E aí nós vamos lá para Provérbios. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E quando a Bíblia fala de alma, aqui está falando de mente, viu? Mentalidade. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Vocês estão entendendo que Provérbios 23, 7. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. E aí eu te pergunto: o que você pensa sobre você mesmo? O que você pensa sobre a sua capacidade? O que você pensa sobre o seu merecimento? O que você merece? Do que você é capaz? Quem é você? Você é o que disseram para você que você é? Ou você é o que Deus diz que você é? E aí entra o solo. O que foi que eu ouvi? O que foi que eu ouvi?
A pergunta dela aqui foi muito interessante. Ela falou sobre a questão do rádio, sobre a Mãe. sintonia, que a nossa mente interfere. Foi essa aí que perguntou que Interfere por gravar. causa. E ela perguntou para mim o que eu fiz Foi ela. para poder sintonizar. Eu silenciei minha mente. Como é que você faz isso, Edna? As portas de entrada. Seu olho, seu ouvido. O que eu fiz? Não tem. Todo mundo tem celular? Sim. Tem, não tem? Tem YouTube? Sim. Minhas irmãs, eu maratonei. Não era negócio de Instagram. Era tudo. Era a palavra Thalita, aquela pastora Thalita. Era a palavra identidade, quem eu sou. Eu colocava assim, ó. Quem eu sou. Aí aparecia ministrações. Como é aquele nome daquele pastor? Esqueci o nome. Que ele fala sobre saúde. Que é de Curitiba. Luciano Subirá. Eu maratonava. Por quê? Eu vejo, eu ouço, eu sinto. São pensamentos. A nossa mente, segura aqui pra mim. A nossa mente, quando a gente nasce, quando nós nascemos uma folhinha branca. Todas nós que estamos aqui, a gente não sabia que pôr o dedinho na tomada era perigoso. Quem foi que nos ensinou? Como é que a gente aprendeu? Todo dia, né? Ia lá, mãe falava assim, não põe. Foi na primeira? Não. Foi na segunda. Aí foi, terceira, quarta. De tanta repetição, a gente internalizou que não podia poder. Como foi que a gente aprendeu a andar? A gente levantou. Aí, mãe, vai, filho, vai, você pode, você consegue, você vai. Daqui a pouco, saia lá os cambitinhos. Foi na primeira? Não. Repetição. Quer mudar o quê? Sua vida profissional? O que você está fazendo para isso? Quer mudar o quê? Sua vida espiritual? Seus pensamentos? O que você está vendo e ouvindo? Você tem que alimentar. Conforme você vai trazendo novas sinapses, na neurociência a gente chama sinapses neurais. Conforme a gente vai trazendo novas sinapses neurais, aqueles pensamentos que são os pensamentos intrusos, eles estão aqui na nossa mente. Deixa eu trazer para cá. Ele está aqui. Quando eu estou gerando, alimentando com novas informações, tanto pela janela do olho quanto pelo ouvido, vai gerando novos pensamentos e vão gerando novas crenças. O que vai acontecer com essa aqui que está lá? Elas vão, e aí eu vou gerando novos pensamentos. O que aconteceu? De tanto eu repetir, silenciar, quando vinha, eu estava o tempo todo ouvindo Luciano Subirá, pastora Thalita. Então eu colocava no YouTube, era informações, palavra, estudo, louvores. Tudo isso influencia, porque nós somos um corpo. E quando Jesus nos fez, quando ele fez Adão, ele soprou, não foi? Foi sopro. Por que a Bíblia diz que a palavra tem? De quê? A palavra tem poder de quê? Transformar. Mas ela faz o quê também? Destruir. Mata, a palavra pode matar e dar. Quais são as palavras que você tem falado sobre si mesmo? Eu posso, eu sou. Eu mato. Quais são as palavras que você tem falado? Você sabia que quando você... eu não faço nada certo. Olha o poder de ordem que você está dando para si mesmo. Você está entendendo? Você está falando, só que você está ouvindo. E toda palavra dita e lançada, internalizada, ela é autorrealizável. Então, tudo aquilo que eu pronuncio sobre mim mesmo, eu não estou falando nem do próximo, sobre mim mesmo, vai se tornar autorrealizável. Você entende? Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pega cartaz, tem dificuldade, na hora que vir um pensamento, que você tem alguma coisa, põe na geladeira e vai no espelho. Acorde de manhã, vá para o espelho, se olhe nos seus olhos e se declare para si mesmo. Fale, eu sou a filha amada do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou linda, eu sou amada, eu sou escolhida.
Porque cada uma de vocês que estão aqui, vocês foram desejadas por Deus. Vocês não foram um erro. Não foi uma consequência do acaso. Foi desejo. Deus desejou eu e você. Se Ele desejou eu e você, não foi para a gente passar, para vegetar. Ele nos deu vida. E vida em abundância. E o que está impedindo é um pensamento? Mude. Mude. Você, entenda uma coisa. Você é o seu maior investimento. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você quer ser uma boa mãe? Cuide-se. Quer ser uma boa esposa? Cuide-se. Quer ser uma boa pastora? Cuide-se. O Senhor, Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Porque muitas vezes nós estamos vivendo, já mudei tudo, já estou saindo. Muitas vezes nós vivemos não pelo que o Senhor fala, mas muitas vezes nós estamos buscando aceitação. Muitas vezes a gente está fazendo porque nós estamos buscando aceitação e muitas vezes nós estamos com medo de ser rejeitada de novo. Porque a nossa mente viveu rejeição. E aí essa memória está lá. Há 8 anos atrás, eu já ia entrar em depressão. Não vou contar o caso, porque não dá tempo. Há um dia, eu falei, epa, olha nesse espelho. Quando eu me olhei, Deus, o que é isso? Em nome, comecei a gritar. Rapaz, saí 10 horas da noite, quando eu vou ter curado. Até hoje, estou passando por tudo que eu passei 8 anos atrás, mas estou firme. Eu posso, eu sou linda, eu sou bonita. É isso aí. Quer adorar a Deus? Cuide-se. Amém? Glória a Deus. É isso. Marido, viu, gente? Marido. Mas eu não casei para ser separada. Eu casei para ser viúva. Ninguém vai tomar. Decidiu. E a Bíblia fala o quê? A fé sem obra é o quê? Atrás, né? Muitos aqui conhecem a missionária Rola, a mulher do nosso pastor. Esse é bom, minha vida. E meu filho se desviou dos caminhos do Senhor. Né? E assim foi muito pesado. Né? Escolheu o opção sexual. E é muito duro. Meu filho tocava no ministério do louvor. Né? E eu estava já, porque todo mundo vê a gente fora, por dentro só o Senhor, está destruída, né? Meu filho saiu da igreja e muitas coisas aconteceram. E eu estava infeliz, triste, depressiva. E o Rosa me viu no encontro das Déboras lá na igreja. Ela olhou para mim e disse: irmã Conceição, você não deve só ficar feliz por ver seu filho na presença. Você tem que ser feliz por estar na presença do Senhor. Eu também posso estar aqui. Minha irmã, minha vida mudou. Porque agora eu tenho força para orar por ele. Eu não tinha, eu só ficava me culpando, procurando paz, lamentando a coitadinha e meu filho. E não tinha forças, né, para poder estar orando com uma mulher sábia. Mas foi eles filhos de pé, as Déboras, foi muito importante na minha vida essa frase. A gente chama virada de chave. É um gatilho, é uma ponte, é uma âncora. É uma âncora. A minha âncora foi minha filha. Porque eu não queria sangrar nela. Uma coisa que é importante é a liberação do perdão. Porque
pessoas na família, pessoas que sofrem que não conseguem perdoar. E quando a gente não perdoa, é uma entrada, né? As coisas ruins que podem entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Então, a liberação isso é uma coisa que a gente fala com nós. E quando libera o perdão, o coração da gente fica tranquilo. Né? Então, a liberação do perdão é muito importante para que a gente possa viver uma vida digna diante de Deus. Porque muitas vezes acontece algo nas nossas vidas que o coração dói, né? A mente, a gente ouve, né? Escuta e vê situações, e isso aí vai para a nossa mente, vai para o nosso coração. E as pessoas que fazem, ela não sente que fez. Para ela tá tudo bem, mas para você não tá. Aí Deus, ele vem e nos dá essa alegria de fazer com que você perdoe de verdade. Para você olhar para a pessoa, você amar. Amar quem nos ama é bom. Abraçar os irmãos que estão aqui está maravilhoso. Mas quando a gente tem que abraçar aquelas pessoas que estão na rua ali, que estão com cheirinho, né? E a gente abraça. Eu já abracei pessoas que quando acaba de me abraçar, eu senti aquele cheiro. Meu Jesus, a gente quer orar. Perdoar, amar e orar. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Está sendo maravilhoso isso aqui. Está sendo maravilhoso. Quem aqui não já viu experiência assim, né? De a gente acontecer algo, a gente não pensar que não consegue perdoar. E você fazer coisa para aquela pessoa que te machucou. Verdade. E as pessoas não entenderem que é Cristo que fez isso, não é você, não é a sua escolha. Não é a gente que escolhe amar, gente. É o Senhor Jesus que coloca no nossa mente, no nosso coração, para a gente amar pessoas que nos machucam. Quem aqui nunca foi machucado, né? Quem aqui não ama aquelas pessoas que já te magoaram? Eu glorifico a Deus. Eu sempre falo, irmã. Se o impedimento de eu ir para a glória for falta de perdão, eu vou para a glória. Porque meu coração, eu não guardo isso no coração. Eu não quero guardar. Nem de irmão, nem de colega, nem de família, de nada. Eu não quero guardar. Meu coração, eu não quero guardar. Porque aquilo ali adoece nossa alma. E eu quero ter uma alma trocada. Amém? É escolha. Perdão não é sentimento, é escolha. Diante da palavra dela de perdão, muitas vezes a gente não só deixa de perdoar o outro, mas será que a gente se perdoa? Será que nós nos perdoamos? Por escolhas, por decisões, por alguma coisa. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos em juízo. E às vezes nós mesmos nos colocamos no lugar de Deus para nos julgar. Porque muitas vezes a gente não consegue nem entender e compreender o que é a paternidade de Deus. Nós nos aprisionamos. Eu esqueci. Amém? Tá tranquilo? Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmã. A gente chama. Obrigada. Ela tá aqui com o jeitinho dela, água de coco, coisa chique. Glória a Deus. Gente, sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero falar algo assim muito importante. A água de coco já ficou pra lá. Quando você entender quem você é, as coisas vão fluir que estão para trás. Quando você entender, sabe por quê? A Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Eu vou fazer uma analogia, mas isso é meus pensamentos com Deus. Minha interpretação. Você, amém. Quem aceitar, amém. Quem não aceitar, glória a Deus também. Viu? Quando Jesus ele fez Adão, ele soprou. Não foi?
Você sabia que na ciência, quando a gente sopra, saem partículas de nós? Não é só bactéria, não. Sai partículas. Então Adão, ele foi formado pelo sopro de Deus. Adão, ele tinha o DNA de Deus. Eva foi tirada da costela de Adão. Tinha o DNA de Deus. Eu e você temos um DNA de Deus. Sabe o que é grão de mostarda? Pequenininho, né? Tem um grão de mostarda da partícula de Deus dentro de cada uma de vocês. Vocês têm noção que é uma partícula de Deus dentro de você? Você tem noção que isso significa? E por isso que ele fala que eu e você faríamos coisas maiores do que ele. Porque ele não teve o tempo que eu e você temos. Ele teve que cumprir o que ele veio para cumprir e cumpriu. Mas ele deixou uma partícula dentro de cada uma aqui. Então, quando eu e você não entendemos, não temos consciência dessa partícula, e eu não estou falando de corpo, estou falando da mente ainda. Não pense você que eu já saí da mente, é mente, porque eu preciso acreditar, eu preciso internalizar. A irmã pediu oração aqui pelas crianças, pelos jovens que foram fazer o Enem. Se eles não acreditarem que eles são capazes, eles podem estudar o que for, mas eles não vão ser bem-sucedidos. Porque eu preciso acreditar. Você precisa olhar para você e entender. Eu tenho uma partícula de Deus. A irmã trouxe a questão do filho. Irmã, como é que você imagina seu filho? Daqui um ano. Comece a agradecer. Compre a roupa. Compre a roupa, irmã. Qual é a roupa que você quer que ele vá para a igreja quando ele retornar? Visualize. Não olhe ele como ele está hoje. Olhe ele depois que Deus fazer. Traga a sua memória o que te dá esperança. Jesus, ele nos fala o tempo todo. Traga a sua memória o que te dá esperança. Porque se você não trazer a sua memória, a sua fé fica fraca. Você duvida. Deus, ele não precisa usar mais ninguém para falar com você, porque ele já deixou tudo na palavra dele. Está aqui. E ele diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar. Se ele diz que você faria coisas maiores do que ele. Se ele diz que você é a imagem e semelhança dele. O que você quer? Como você se vê daqui a um ano? Ai, irmã, mas a situação está tão difícil. Tá. Irmãos, eu estou aqui. Amanhã eu tenho uma situação para enfrentar que eu nunca imaginei enfrentar na minha vida. Eu falei assim, Jesus, eu estou indo pela graça. Aí o Senhor falou assim, viva o que você fala. Viva o que você fala. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que ele está no controle. E eu não estou passando a responsabilidade para ele. Porque o que eu tive que fazer, eu fiz. Agora é com ele. O que ele determinar. E eu sei que ele tem o melhor para mim. Mesmo que esteja doendo, mesmo que eu não esteja entendendo, ele tem o melhor. E eu não vou permitir que a minha mente, que as minhas crenças venham me dizer o contrário. Então que você possa hoje ter consciência. Você tem uma fagulha de Deus dentro de você. Amém? Amém? Glória a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Falei alguma coisa que não está na Bíblia? A ciência só está comprovando o que a Bíblia, o que o Senhor já determinou. É na nossa mente que começa a batalha. A batalha da fé, da identidade, da saúde emocional e espiritual. Ai, Jesus, amém. Eu vou falar da minha filha. Qual foi a âncora que me fez buscar mudar? Qual foi a âncora que me fez
orar e pedir para que o Senhor, que eu queria me conhecer. Porque eu não queria sangrar na minha vida. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Eu fui uma criança muito ferida. Eu fui uma criança abandonada pelo pai. Eu fui uma criança que eu cresci ouvindo as pessoas me dizer assim: o pai dela foi embora porque ela nasceu doente. Desde que eu me entendo por gente, eu ouvia essa palavra todos os dias. O que eu acreditei? O que formou na minha mente? Que eu era culpada. E eu carregava tudo isso. E isso teve consequências nos meus comportamentos. E eu entender que eu poderia sangrar na minha filha foi o que me deu força para enfrentar as minhas feridas emocionais, enfrentar as minhas dores e entender que eu precisava de cura. Sabe o segredo? Quem tem medo de reputação não alcança a libertação. Se eu e você não tivermos consciência, ficarmos preocupadas com reputação, nós não vamos alcançar a libertação. Se eu e você não temos consciências, entendemos, irmos de onde eu quero mudar, eu preciso mudar, nós não vamos alcançar a libertação. E foi isso que eu fiz. Eu não queria sangrar em cima da minha filha. E ela foi a âncora que o Senhor me deu. Amém. E Ele usou a minha filha para me curar. Porque o que eu não tive na infância, eu fui curada com ela. Porque quando eu olhava para ela, eu não a via, eu via eu. Eu via eu com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. E Deus usou a minha filha para me curar. Para se revelar como um pai que eu não tinha conhecido. E hoje eu falo para você, eu não sou religiosa. Eu sou filha. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me oferecer. Eu sirvo a Deus por quem Ele é. Eu entendo que eu sou apenas a mensageira. Ele é o dono da mensagem. E eu entendo que as minhas feridas e as minhas dores, Ele está usando para curar as filhas que passaram ou passam pelo mesmo processo. Eu quero dizer para vocês, vocês podem estar me vendo assim, bonitinha. Mas um dia eu já tive pele e osso. Um dia eu andava de cabeça baixa. E o Senhor falou e me apresentou: eu sou o seu pai. Foi quando eu conheci Ele como meu pai. Então eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode me oferecer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu falo, e Rinalva sabe disso. Um dia eu quero ir para a glória, eu falo: Senhor, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Porque eu sei o que Ele fez. Então que hoje, eu e você, possamos ter essa consciência. Que a sua mente é o motor. Seja o seu carro uma BMW, seja uma Hilux, seja um Fusquinha, seja o que for. Mas todos têm uma função. Tem sua importância. Amém? Amém. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar? Outras das respostas já foram dadas. Amém? Deus está chamando mulheres para restaurar templos. Lembra a pergunta que eu fiz no início? O que é mais importante? O templo ou o altar? O templo ou altar? Existe altar sem templo? Não existe altar sem templo. Você é o templo. O altar é o que você entrega a Deus, daquilo que você é. Então que eu e você possamos cuidar do templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Porque você cuidando da sua mente, do seu corpo e do seu espírito, você está adorando ao Senhor. Você vivendo como filha, você está adorando ao Senhor.
Você se curando, você está adorando ao Senhor. Cuidar-se para cuidar. É bom. Então, que vocês possam fazer isso sempre. Mais vezes. Isso é um presente. Estar aqui é um presente. Porque até o carro precisa de manutenção. Até o carro esquenta motor. Se não for cuidado. Se não trocar o óleo. Se não colocar água. Então, que você possa internalizar isso. A importância que é. E que Cristo habite pela fé em vosso coração. Está lá em Efésios 3,17. Que eu e você possamos vivermos o que o Senhor pede. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu cumpro esse princípio, tudo que eu venha fazer se torna leve. Porque eu não estou sobrecarregada. Deus, ele diz o quê? Que o jugo dele é o quê? Fardo é leve. Jesus não quer que eu e você morramos por ninguém. Ele já morreu. Se eu e você for morrer por alguém, a gente vai anular o que Jesus fez. Então, levante-se. Se olhe no espelho. Se elogie. Cuide-se. Ame-se. Porque assim você vai estar honrando ao Senhor. Amém. Eu sempre faço isso, sabe? Eu olho assim para os peitos e digo que eu sou linda, eu sou maravilhosa. Meus olhos dizem assim, meu Deus, você está errando nisso? Mas não. Tá, não. Porque você não fala com seu filho? Tem filho? Sim, eu tenho 3 filhos lindos. E às vezes você não teve isso na infância. Então você precisa falar agora. Porque dentro de cada uma de nós aqui tem uma criança interior. Então, eu Viu? sou a sétima filha de minha mãe, né? Então, eu já vi muitos irmãos para conhecer eu, né? Aí meus pais já eram idosos e tudo mais, né? Aí eu vejo assim, como eu creio que eu posso amar meus irmãos por isso. Eu creio que se eu não me amasse, eu nunca tinha amado o irmão, eu podia olhar para o irmão e ter Cristo. Porque, olha, esse momento aqui está sendo maravilhoso. Essa mulher aqui de Deus, eu já vim a retiro aqui com ela, eu vou dizer a vocês, cada dia que a gente vem, eu encontro de mulheres, é uma bênção do céu, porque a gente sai renovada, a gente se renova. A gente olha para cada uma de vocês, sinto alegria. Eu amo essa menina aqui, aí eu conheci aqui, ó. Vocês são aqui, Amém. Amém. olha, mandaram pagar aqui. Amém. Cadê as irmãs que vão louvar? Ficou claro, irmãs? Eu confesso para vocês que eu fui muito rápida, não tive como me aprofundar, mas eu espero, sinceramente, que o Senhor tenha plantado no coração de vocês, tá? Estou muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança, pelo privilégio de ser a mensageira daquilo que o Senhor quis falar com vocês. E sintam-se amada por esse momento que Deus preparou para vocês. As irmãs que vai louvar, cadê? Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, clamamos ao Senhor e te buscamos, pois necessitamos da tua graça e da tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós bem aprendemos hoje, Pai, um caminho de processo estrutural da qual foi extremamente importante a vida de Davi, que foi cuidar de ovelhas que estavam no seu período, Pai, gestacional, requerendo tamanha paciência, tamanho cuidado, tamanha vigilância, uma série de coisas que nós não temos. E muitas das vezes, Senhor, os nossos processos de aflições
são enviados pelo Senhor para que nós venhamos ser estruturados dentro de um processo ao qual necessitamos, como Davi, como Moisés, como Elias, como Eliseu. Todos estes, Pai, tiveram que passar por dificuldades. Pai, muito obrigado. Obrigado por hoje, Senhor, estar estabelecendo esta preciosidade que se encontra na sua palavra. Que nós, Pai, passemos a Te agradecer por cada luta, por cada batalha, por cada dificuldade, porque nós não venceremos por nós mesmos, nós vencemos por Ti, para Ti e com o Senhor. E, Pai, nos perdoe por quantas vitórias nós já tivemos e nós sequer Te agradecemos. Também temos essa dificuldade e batemos no peito e falamos, eu passei por tal situação. Nós não passamos por nada, porque a Tua palavra nos diz que nada podemos fazer sem o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por hoje romper, quebrar essa construção de ensinamentos que muitas das vezes até saem da Sua palavra, mas não dão continuidade nela. Senhor, muito obrigado por todas as aflições que temos passado. Senhor, muito obrigado por nos enviar tantas tentações e provações que o Senhor tem nos concedido. Pai, muito obrigado por moldar, trabalhar e nos gerar perseverança dentro de uma fé genuína quando a desenvolvemos dentro desses processos as quais o Senhor tem nos concedido e nos enviado. Senhor, nós queremos Te agradecer e pedir que o Teu Espírito Santo sussurre, fale conosco da qual forma mais clara nós entendermos, para que possamos tão somente Te agradecer e estar com os olhos atentos, olhando para o alto, para quando o Senhor nos enviar tantas e tantas provações. Pai, ajuda-nos a passar por esses processos, desperta-nos em cada área que necessitemos de correção, de reconstrução, de restabelecer no Senhor. Pai, forja e molda o nosso caráter. Senhor, ajuda-nos, pois o maior exemplo foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quer tamanhas aflições, o nosso Salvador assim passou, e por que nós não passaremos como Ele, agradecendo, buscando e cumprindo com obediência tudo a qual o Senhor, o nosso Pai, assim o ordenou e também tem nos ordenado. Pai, muito obrigado. Obrigado por nos ensinar dentro da Tua palavra que temos que nos alegrar sim, Senhor, mediante a peleja, ao meio das lutas, dentro das aflições, porque a vitória, Senhor, ela é Tua e não nossa. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, que no meio desses processos nós possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, nos render em santidade e que as nossas vidas possam servir, sim, Pai, de testemunhos vivos para a glória do Teu nome, ao nosso próximo, a toda a multidão que nos observa. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como sempre nos deixo, cheiro um beijo, tamo junto, é nóis. E não pensa que eu também não estou passando por luta não, porque eu estou... Cuidado,